Amados irmãos, abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Capítulo 5, do verso 38 ao 42. O texto nos diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus pela sua palavra. Senhor amado, fala aos nossos corações e tenha misericórdia de nós nesta noite. Mais uma vez, oramos para que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. O texto nos diz que quando Pedro e Tiago, quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram à casa de Jairo, na casa desse dirigente da sinagoga, Jesus viu ali um alvoroço, viu ali gente chorando, gente se lamentando, gente certamente expondo ali a sua tristeza, a sua angústia, porque uma menina estava morta. De fato, havia ali um grande tumulto. Esse relato descreve a realidade de muita gente. Muitas pessoas também vivem algo semelhante, choro, angústia, vive momentos de lamento, de profunda tristeza. Era o sentimento dessas pessoas ali naquele lugar. E muita gente, muitos acabam dizendo que a alegria foi embora da sua vida, muitos acabam dizendo que o que há no coração é apenas tristeza, apenas lamento. Essa é a realidade de muita gente. E não é incomum, por exemplo, para um pastor ouvir alguma coisa do tipo: pastor, eu quero a minha vida de volta, eu quero a alegria no meu coração de volta, porque o que há dentro de mim hoje é somente angústia, somente lamento, somente tristeza. Preciso viver minha vida, preciso ter vida dentro de mim. Eu já ouvi isso algumas vezes, de pessoas que perderam a alegria da vida, não conseguem desfrutar do prazer da vida, não conseguem ter alegria em seus próprios corações. É assim que muitos se sentem, é assim que muita gente hoje se vê. Por quê? Porque tem perdido muitas coisas, o que perderam, tudo aquilo que gostariam, tudo aquilo que amavam, perderam. E eu quero pontuar com os irmãos duas coisas aqui, duas lições, breves lições para os irmãos. Primeiro, que não há vida sem risco de morte de algumas coisas. Não há vida sem risco de morte de algumas coisas. Jairo era um homem de posse, Jairo era um homem de prestígio. Jairo era também um homem de fé, ele era um líder religioso. Marcos capítulo 5, verso 22, fala sobre isso. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. E o texto diz também que ele prostrou-se aos pés de Jesus.
Então, nós temos aqui Jairo como um homem de posses, um homem de prestígio, como também um homem de fé, um líder religioso. Mas apesar disso, o coração dele estava tomado por tristeza, por angústia, o coração dele estava muito triste porque ele havia perdido a sua filha. Nada disso, nenhuma dessas condições aqui, nenhum desses pontos aqui na vida de Jairo foi suficiente para blindar a sua vida da tristeza, de angústia, nada disso. Sua filha adoeceu gravemente e veio a falecer, e ele foi incapaz de impedir que isso acontecesse na sua vida. Ele foi incapaz de ajudar a sua filha. E meus irmãos, algumas coisas na nossa vida também podem morrer. A alegria pode deixar de existir na minha vida e na sua vida. O desejo de envolvimento com as coisas de Deus, com a obra de Deus, o prazer na casa de Deus, o prazer de fazer a obra do Senhor, de pregar a palavra de Deus, isso também pode morrer no nosso coração. Relacionamentos podem morrer na nossa vida. Amizades, relação de marido e esposa, relação com os filhos, relação dos filhos com seus próprios pais. Tudo isso pode se perder na nossa própria vida. Tudo isso pode morrer dentro de nós. Então precisamos estar atentos para não conduzirmos a nossa vida sem todo o cuidado necessário. Precisamos estar atentos para que algumas coisas não morram dentro de nós. Precisamos, por exemplo, estar muito atentos para que a nossa vida espiritual ela não perca a vitalidade. Eu creio que os irmãos estão entendendo. E não venhamos perder a alegria na presença de Deus, que não venhamos perder o vigor na presença do Senhor, o desejo de fazer a obra de Deus, de participar da obra do Senhor. Então precisamos regar as nossas vidas com algumas coisas. Assim como precisamos regar os nossos relacionamentos, marido e esposa, amizades, precisamos regar com amor, com misericórdia, com renúncia, precisamos regar com compreensão, precisamos regar com diálogo, precisamos regar com oração, não é assim? Isso acontece, deve acontecer dentro das nossas casas, isso deve acontecer nas nossas relações de amizades, na nossa relação como irmãos em Cristo. Precisamos regar os nossos relacionamentos com essas coisas. Mas também precisamos regar a nossa relação com o Senhor, a nossa relação no corpo de Cristo. Precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus e com a oração, para que a alegria espiritual não morra, para que o nosso envolvimento com a obra de Deus, esse prazer de estarmos na casa de Deus, buscando a presença do Senhor, isso também não morra. E não são poucos aqueles que perderam isso, que quando olham para dentro de si mesmo falam: olha, muita coisa morreu dentro de mim. Senhor, tenha misericórdia. Muita coisa morreu dentro de mim. Mas há uma segunda coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos. É que também devemos saber que a morte não deve ter a palavra final nas nossas vidas. Nós temos aqui nos versos finais que Jesus tomou a menina pela mão e disse para ela, né? Menina, eu ordeno a você, levante-se. E o texto diz que a menina se levantou e começou a andar. Jairo, é interessante que não desistiu. Jairo buscou o socorro do Senhor Jesus Cristo. Jairo era um homem temente a Deus e ele não desistiu. Ele olhou para um quadro que lhe era impossível, uma situação impossível, e ele ainda assim não desistiu, ele creu no Senhor Jesus Cristo. E é surpreendente porque ele era um fariseu, é surpreendente porque ele era um líder religioso, e ele pede socorro do Senhor Jesus.
tivesse Jairo continuado a confiar nas suas posses, nas suas riquezas, no seu prestígio, na sua religiosidade, se a sua vida, se a sua fé estivesse apenas nessas coisas, a sua filha continuaria morta. Ele teria assistido a sua filha apodrecer debaixo do seu nariz. Apenas Jesus foi capaz de fato, restituir aquela menina à vida. Assim também, meus irmãos, a morte não pode ter a última palavra nas nossas vidas. A morte não pode ter a sua última palavra nos nossos relacionamentos. Sejam eles de amizade, relacionamento dentro da família, a morte não pode ter a última palavra. A morte não pode ter a última palavra na nossa alegria espiritual, na nossa vida espiritual. Precisamos nos voltar para Jesus, precisamos buscar socorro em Cristo Jesus. Diante das dificuldades, daquelas coisas que nós achamos que estão mortas ou que estão morrendo, nós precisamos buscar o socorro de Cristo Jesus, pedirmos a ajuda dEle, pedirmos a mão dEle sobre as nossas vidas e contarmos com o seu milagre. Apenas Jesus é capaz de devolver a alegria ou a vida para quem tem sentido que essas coisas estão perdendo, estão mortas ou estão desfalecendo. Nós devemos buscar no Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Devemos clamar a Cristo Jesus. Jesus é a fonte de vida. Como Ele age para trazer a vida? Bom, Ele trabalha através da comunhão de pessoas de fé. Verso 37, o texto diz: e não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ele estava ali, Jesus não queria aqueles homens que estavam zombando, Jesus não queria por perto. Aqueles homens que estavam rindo dele, Jesus pegou e falou assim: olha, saem vocês, todos vocês. Ele trabalha através dessa comunhão maravilhosa. Ele triunfa sobre o que para nós é o fim da linha. Nós vemos Ele triunfar sobre a morte. Ele toca também com a sua palavra de vida. Nós vemos a palavra de Jesus sobre a vida dessa menina. Então é assim que o nosso Senhor Jesus faz. Ele age para trazer vida. E nós devemos nos valer dessas coisas. Devemos nos cercar de pessoas de fé. Devemos buscar ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Devemos buscar alimentar relacionamentos que de fato contribuem para a nossa vida de fé. Se você tem percebido áreas da sua vida morrerem, se você tem percebido a perda da alegria, do prazer das coisas de Deus, na casa de Deus, procure se cercar com pessoas que amam ao Senhor e que andam de acordo com a vontade de Deus. Não se isole, não procure ficar sozinho, mas procure a comunhão no corpo de Cristo. Eu sei que esse é um processo doloroso, é difícil, porque em momentos assim, a tendência natural nossa é procurar os cantos da nossa existência. Bom, não quero me relacionar, quero ficar na minha. Mas esse não é um processo na nossa vida espiritual. Não pode ser assim. Não ganharemos vida ou não teremos alegria de volta no nosso coração nos isolando. Precisamos buscar a comunhão com aqueles que amam a Cristo. Devemos buscar a comunhão com aqueles que andam segundo a vontade de Deus. E a palavra do Senhor que importa para nós. Devemos nos apoiar à palavra de Cristo. Texto, verso 40 diz: mas todos começaram a rir de Jesus, ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai
A mãe da criança e os discípulos que estavam com ele entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. A palavra de Cristo que trouxe vida àquela menina. É a palavra de Cristo que trará também vida aos nossos corações. É a palavra de Cristo que interromperá os processos de morte na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor alegre o seu coração. Se existe algum processo de morte na sua vida, que este processo seja interrompido hoje, em o nome de Cristo Jesus. Que haja alegria nos nossos corações. Que haja vida nas nossas vidas, nos nossos corações. Que haja prazer na presença de Deus. Que os nossos lares sejam tomados pela vida de Cristo. E que possamos tomar a palavra de Cristo para o nosso coração, em o nome de Cristo Jesus.